Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa primeiro eu ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus respondeu: "Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus." Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje celebrando a memória de São Jerônimo, grande santo, sacerdote, doutor da igreja, que influenciou muito influenciou muito a igreja com o seu pensamento, com o seu serviço eclesial, com a sua cultura. E é o grande referencial quando se fala a respeito da Bíblia, porque foi aquele que traduziu a chamada Vulgata, né? A Bíblia para a língua da igreja, para o latim. E nós poderíamos falar muita coisa, porque ele fez muito, ele foi longevo, ele viveu muito. E eu gostaria de, primeiramente, falar a respeito do seu amor à Sagrada Escritura, porque, de verdade, foi o que moveu a sua vida. É tanto que, popularmente, setembro é o mês da Bíblia, por causa de São Jerônimo, né? Que morreu, que entrou no céu, que entrou na vida, neste mês de setembro. Pois bem, então, São Jerônimo, diz o Papa Bento XVI, numa quarta-feira, no dia 7 de novembro de 2007, ele diz que foi um jovem que se empenhou concretamente a viver na sua vida aquilo que a Sagrada Escritura ensinava. Não obstante o temperamento difícil de um gênio, um colérico, 100% colérico, um gênio difícil, de uma personalidade muito forte, mas... Aí você diz: "Ah, tá bom, padre, ele está falando isso porque ele falou para um padre, por isso que ele falava que deveria ler com tanta frequência a Sagrada Escritura." Não, porque ele fala agora para uma mãe de família, para Leta, e ele diz, abre aspas: "Certifica-te", dizendo a mãe, com relação ao cuidado que ela deve ter com a filha dela, que poderia ser com o filho, que poderia ser com seus filhos. Então ela está falando a Leta, dizendo assim: "Certifica-te de que ela, a tua filha, estude todos os dias alguns trechos da Sagrada Escritura, que depois da oração se dedique à leitura, e depois da leitura à oração." Então, aconselhando essa mãe para que ela zele pela vida espiritual da sua filha, e principalmente, no que diz respeito à vida espiritual, que ela tenha intimidade com a Sagrada Escritura, conhecimento da Sagrada Escritura, porque desconhecer a Sagrada Escritura é desconhecer o próprio Cristo. E se nós não formos todos os dias, a cada dia, iluminado pela palavra de Deus, nós seremos iluminados
pelas trevas, desculpe-me aqui, iluminado pelas trevas, mas iluminados pela luz negra do mundo, se nós não formos educados pela palavra de Deus, nós seremos educados pelo mundo. Se os nossos filhos não forem educados pela palavra de Deus, pelas coisas sagradas, eles serão pervertidos, eles serão catequizados pelo mundo. Se os nossos filhos, a partir da palavra de Deus, da vida de oração, não forem educados a amar as coisas do céu, eles vão aprender com o mundo a amar aquelas realidades que põem em risco a nossa salvação. Então essa realidade que São Jerônimo estava tão ciente e aconselhava, porque também de alguma maneira ele experimentou na sua vida. São Jerônimo, o santo hoje conhecido pelo seu serviço à Sagrada Escritura, pelo seu amor à palavra de Deus, ele foi tentado exatamente, dentre outras tentações, ele foi tentado exatamente naquele ponto, isto é, no seu amor à Sagrada Escritura. Meus irmãos, Deus, Ele, quando chama cada pessoa à existência, Ele não se repete, de modo que cada um pode ser uma versão única de um santo, isto é, nunca existiu, nem existirá um outro Padre Pio, nunca existiu, nem existirá uma outra Santa Rita, nunca existiu, nem nunca existirá um outro São João Paulo II, porque Deus não se repete. Então Deus tem um chamado de santidade para cada um de nós aqui, mas se nós formos dóceis, mas não tenhamos dúvidas de que o diabo vai querer nos tentar exatamente neste ponto que de alguma maneira caracteriza a nossa santidade. E o que seria único e particular na vida de São Jerônimo era o quê? A sua peculiaridade, o seu amor peculiar, especial pela Sagrada Escritura. Pois bem, diz então São Jerônimo que ele tem uma carta, feito muitas penitências. Então ele já tinha abandonado a família, ele já tinha, ele era celibatário, então ele não ia se casar, ele tinha até renunciado o prazer da boa mesa, isto é, ele jejuava, e jejuava mesmo firme, não era um jejunzinho que muitos fazemos, mas um jejum mesmo radical. Pois bem, mas ele tinha um apego que era a sua biblioteca, que eram os seus livros muitos pagãos. Entenda aqui, quando eu digo livros pagãos, eu estou falando dos clássicos dos escritores pagãos. Não estou falando de livro pecaminoso. Não eram pecaminosos, eram clássicos da literatura pagã. Mas ele começou a se entreter cada vez mais. Ele que outrora gastava tempo na leitura da Sagrada Escritura, leitura esta que ele tanto aconselhava, ele que gastava tempo na vida de oração, ele que gastava tempo nas vigílias, ele agora começou a gastar tempo acompanhando séries na internet. Entendeu, né? Ele começou a gastar tempo com literatura clássica, com Cícero, com Plauto, um dramaturgo que ele gostava também, mas muito mais Cícero. Isto é, eram realidades pecaminosas? Não, como talvez, né? Com muito cuidado, porque não é tão fácil você encontrar uma série na internet que não seja pecaminosa, com as suas cenas ali presentes. Mas digamos até que você tenha encontrado, sim, séries que não são pecaminosas,
Mas a pergunta é: até que ponto estas séries, esses programinhas, que em si não são pecaminosos, não estão roubando o tempo de Deus na sua vida? Até que ponto esse pensamento mundano, não pecaminoso, olha aqui que eu não estou falando, porque se é pecaminoso, acabou, não tem nem discussão, né? Mas tá bom, até que ponto esse pensamento meramente natural, meramente humano, não está mudando a sua mentalidade de cristã para meramente natural e mundana? Porque, meus santos, o cristão, o pensamento cristão não é um pensamento não pecaminoso. O pensamento cristão é um pensamento sobrenatural. Então, não basta não ser pecador para compreender a verdade cristã. Para que eu compreenda o ensinamento cristão, eu preciso estar iluminado pela graça. Compreender aqui, quando eu falo, no sentido mais profundo da palavra compreender, isto é, aceitar e amar. Compreender com a inteligência, acolher com a minha vontade e amar com todos os... com a minha vontade, com a minha inteligência e com os meus afetos. Quer dizer, eu não estou falando apenas de você não ter um pensamento regido pela inteligência humana e não pelos pecados, mas nós precisamos ter um pensamento regido pela vontade de Cristo, de modo que as minhas escolhas, eu as faço não apenas, eu não quero escolher o pecado. Não, eu não quero escolher o pecado, mas eu também não quero escolher as realidades meramente humanas. Eu quero escolher a vontade de Deus. Eu não quero fazer pecados, ótimo, mas eu também não quero simplesmente ter uma vida meramente natural. Eu quero escolher, eu quero tomar decisões, eu quero agir segundo o Espírito de Cristo. E isso, meus santos, viver iluminado dessa maneira, para que você possa agir segundo o Espírito de Cristo, você precisa se alimentar cotidianamente do Espírito de Cristo. E nós nos alimentamos do Espírito de Cristo, nós nos alimentamos na vida de oração, nós nos alimentamos na recepção dos sacramentos, na recepção piedosa dos sacramentos, na leitura da palavra de Deus. Isso vai alimentando a nossa alma. Então, São Jerônimo gastava tempo com a sua leitura dos autores clássicos pagãos, de modo que ele diz que a alma dele começou a ficar árida. Ele diz assim: antes de ler Cícero, eu até costumava jejuar. Cícero é um autor pagão, né? Antes de ler Cícero, eu jejuava, eu passava noites em claro, em vigília, eu derramava lágrimas pelos meus pecados na presença de Deus. Eu derramava lágrimas na presença de Deus pelos pecados que um dia eu havia cometido. E aí depois, quando ele começou a maratonar séries, né? Essa é a expressão hoje em dia, né? Maratonar séries, aí você vai assistindo uma atrás da outra. Então, quando ele começou a maratonar séries, o coração dele começou a ficar árido. Ele já não sentia vontade de jejuar, era pesado o jejum. Ele já não sentia vontade de fazer vigílias, e nem muito menos se sentia inclinado a chorar os próprios pecados, porque ele já não era mais movido pela espiritualidade, pelo Espírito Santo. E quando ele pegava, ele mesmo diz, quando eu pegava as Escrituras, elas pareciam áridas, sem gosto. Eu lia, mas o meu coração não mais se deleitava com aquilo. Então esta foi a situação a que São Jerônimo se colocou quando gradativamente começou a se afastar de Nosso Senhor. Meus santos, não preciso falar muito, né? A respeito disso.
Todo mundo já compreendeu, mais ou menos, aplicando na sua vida, como é que a vaca vai para o brejo, né? Como é que a alma vai para o inferno. É assim. Assim pode ser com a minha, com a sua. Se você, mesmo hoje cheio de virtudes, mesmo você hoje, depois de uma caminhada já longa com Deus, porque se você cochilar, o cachimbo cai. A vida do homem aqui na terra é uma luta, e enquanto estivermos neste mundo, a nossa alma sempre está em risco. Pois bem, mas Deus, que maravilha, que bom que Deus é bom, que bom que Deus é amor. Deus não se descuidou da alma de Jerônimo. Jerônimo se descuidara, tinha se descuidado da sua própria alma, Deus não. E Deus então lhe envia uma doença. Diz que mais ou menos pela metade da quaresma, Jerônimo adoece, e uma febre lhe penetra no mais profundo do ser, que ele fica quase que como morto. Isto é, as pessoas já começaram a preparar o seu velório, porque a febre era altíssima e o seu desfalecimento era completo. Então todo mundo já quase que, como se diz no Nordeste, quase que já bebendo o defunto, esperando para enterrar o defunto, que ele dê o último suspiro. E diz que ali já no finalzinho, ele entra em êxtase. Jerônimo entra em êxtase, e ele se vê diante do tribunal de Cristo. Meus irmãos, se nós pensássemos mais na nossa morte, nós teríamos mais discernimento nas escolhas que nós fazemos na nossa vida. Se nós pensássemos mais na consequência eterna das nossas escolhas, nós escolheríamos melhor, nós faríamos melhores escolhas. É porque nós fazemos escolhas e achamos que elas não têm repercussão eterna, ou que nós teremos uma vida longa ainda para depois nos arrepender. E quem garante que vida longa teremos para nos arrepender? E quem garante que mesmo se vida longa tivermos, nos arrependeremos? Quer dizer, é loucura. Pois bem, São Jerônimo então se viu diante do tribunal de Cristo, e 2 anjos o ladeavam, e lhe foi perguntado: qual a tua condição? Isto é, o que tu és? E ele disse: sou cristão. E o juiz disse: mentiroso, tu és Cícero, que onde está o teu coração, aí está o que tu és. Isto é, como ele se detinha e se dedicava a Cícero, a leitura de Cícero, era aquilo que havia tomado conta do coração dele. O que é que você é, meu santo? O que é que você é, minha santa? Trabalhador? Mas isso não nos faz ir para o céu necessariamente, o trabalho não. Eu sou empreendedor, tudo bem, mas com todo o seu empreendimento, você vai se perder. Entende, meus santos? Não estou falando que você vai se descuidar das realidades terrenas, mas o seu coração deve estar principalmente naquilo que não passa, naquilo que é eterno, naquilo que vale a pena. Então, ele começa então, o juiz manda que ele seja flagelado, e ele diz que enquanto ele era flagelado, ele dizia ao juiz interiormente: Senhor, no inferno ninguém vos louva, tenha misericórdia de mim, no inferno ninguém vos louva. Ele repetia isso naquela visão interior. As pessoas que presenciavam Jerônimo, diz que ele se contorcia, aquele que estava já para morrer, se contorcia no seu leito de dor, e ele pedia, e os anjos que o flagelavam,
ao mesmo tempo por ele intercediam, pedindo que Deus tivesse dele misericórdia e concedesse tempo para que ele fizesse penitência. Interessante aqui esse caráter duplo dos anjos, que por um lado nos fazem sofrer, e por outro lado intercedem por nós. Nos fazem sofrer porque querem a nossa salvação, porque nós que a todo custo não queremos sofrer neste mundo, mas o empenho de Deus e do nosso anjo da guarda não é não nos fazer sofrer. O empenho do nosso anjo da guarda é: tá bom, se o único caminho é de sofrimento, então que venham os sofrimentos, mas para que eu alcance a salvação. Então aqueles anjos intercediam por ele, e lhe foi perguntado, e ele dizia que se ele voltasse, ele nunca mais teria em mãos um livro pagão. Não é que ele nunca mais leria um livro pagão, ele não teria em mãos. Interessante que ele aconselha ao presbítero como ele, Nepociano, que ele sempre tivesse em mãos a Sagrada Escritura. A gente vê, faz a relação com a experiência que modificou a sua vida. Diz então: Senhor, dizia eu, se algum dia eu voltar a possuir obras profanas, ou se as ler, isso equivalerá a te renegar. E diz então que Deus aceitou aquele propósito que ele havia feito, e ele voltou banhado em suor, com os olhos inchados e encharcados de lágrimas, e os seus ombros inchados como quem tinha sido golpeado com varas. Meus irmãos, o que é que esta experiência de São Jerônimo deve nos iluminar? Deve iluminar a nossa vida, para que nós vejamos com que é que nós estamos gastando o nosso tempo e aplicando o nosso coração, porque essas realidades vão nos mudando pouco a pouco. Eu sei que, graças a Deus, muita gente já não assiste novelas, né? E muito bem. E por que isso é tão importante? E aqui novelas, séries inadequadas. Mas eu não falo apenas das coisas pecaminosas, mas eu falo que se a sua vida, ela é simplesmente, se você, por exemplo, você vive nos joguinhos de videogame, e você passa horas jogando, você vai se tornando cada vez mais carnal, entendeu? Aquele joguinho em si não é pecado, alguns, né? Alguns em si não são pecado, mas o problema é que se você vive só para o futebol, se você vive só para o esporte, se você vive só para os joguinhos de computador, se você vive só para o seu trabalho, se você vive só para aquelas séries que você acompanha, se você vive só para as comunicações via WhatsApp, para fazer os videozinhos que você põe no TikTok, no Instagram ou no Facebook, quer dizer, a sua vida, ela é meramente uma vida natural, e você pouco a pouco vai tendo uma mentalidade simplesmente natural e humana, não espiritual, sobrenatural, cristã. Peça hoje, quais são os seus apegos, as realidades a que você se sente apegado e que impedem você de dar passos na sua vida. Peça a São Jerônimo, que era tão apegado à sua literatura pagã, que o impediu de progredir. Aquelas pessoas por quem você está rezando, interceda por elas. Peça que da mesma maneira como a graça de Deus foi eficaz na vida de São Jerônimo, a graça de Deus seja eficaz na vida, na sua, ou na vida dessas pessoas por quem você reza, mesmo que pelo sofrimento você passe. Tenha a coragem de dizer de verdade: Senhor, se a única maneira de eu me converter é pegando uma doença terrível, muito dolorosa, mas que me abra para o sobrenatural, eu aceito, Senhor. Que venha as doenças mais tristes do mundo, porque nenhuma delas se equipara a perder o céu. Quando isso você disser de verdade, o seu coração vai se abrir com mais veemência e sabedoria
para aquilo que verdadeiramente importa, porque você estará disposta a renunciar tudo, mas não renunciar Deus, não renunciar o céu. Que São Jerônimo, de junto de Deus, neste dia da sua entrada na verdadeira vida, interceda por nós, para que aquela sabedoria que foi tão forte e transformadora em sua vida, e seja também presente na nossa vida e nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.